faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta manhã de sábado à matriz do Divino Pai Eterno em Trindade, a capital da fé no coração do Brasil. Nesta manhã de sábado, nós damos início ao nosso programa Palavra do Pai. Esse momento onde nós nos encontramos como irmãos para ouvir a voz do Senhor. Essa voz que precisa ser acolhida em nossos corações, esta voz que precisa ser escutada por nossos ouvidos e meditada no mais íntimo do nosso ser. Por isso, eu convido todos que aqui estão a ficarem de pé. Você que está em casa também, que nos acompanha por meio da TV Pai Eterno, a pedir que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Mas antes de cantarmos ao Espírito Santo, eu queria que você pudesse olhar para quem está do seu lado e diga bom dia, meu irmão. Você que está em casa também, bom dia. Bom dia, Casey. Bom dia, Ciro. Bom dia, Padre. Juntos aqui, com você aí do outro lado da telinha para fazer esse momento especial. Juntos cantemos, invocando o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde morar em mim. Espírito Santo, vinde morar em mim. Morar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim, vinde curar nossos corações, vinde libertar de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a presença do Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, possa de fato abrir os nossos ouvidos para neste momento escutar a palavra do Pai. Cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as reconheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando o tempo pascal. E o tempo pascal é a oportunidade que nós, cristãos, filhos e filhas do Pai Eterno, temos de fazer esta caminhada, esta peregrinação com Jesus ressuscitado. Ele que aparece para os seus discípulos, confirmando a sua ressurreição. Nos 3 primeiros domingos deste tempo, nós ouvíamos as aparições de Jesus. Hoje, nós celebramos o 4º domingo da Páscoa, conhecido por nós como o Domingo do Bom Pastor. Porque a liturgia deste domingo nos convida a ver Deus como um pastor, a compreender os desafios desta missão de ser pastor, mas também de ser ovelha, de se deixar pastorear por este pastor que quer cuidar, quer zelar de cada um de nós. Por isso eu queria convidar vocês a primeiro reconhecer que Jesus é o pastor de sua vida. E tem um salmo que diz justamente isso: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Vamos cantar só o refrão deste salmo que diz isso. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. A primeira atitude que nós precisamos ter diante da palavra de Deus hoje proclamada é esta: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada me faltará. Porque é este reconhecimento da condição divina de Jesus bom pastor na nossa vida que garantirá a nós a vida eterna. O evangelho proposto para a nossa meditação, ele é bem curto. São apenas 4 versículos. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, nos é apresentado a identidade daquele que nos conduz. E também dos critérios necessários que nós, como ovelhas deste rebanho, precisamos ter. Olha o que Jesus diz logo no primeiro versículo: Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 condições importantes neste caminho
com Jesus, bom pastor? Primeiro, escuta, conhecimento, seguimento. Vamos dizer juntos? Escuta, conhecimento e seguimento. Escutar, conhecer, seguir. Estes três verbos precisam de fato nortear o nosso seguimento a Jesus. Primeiro eu preciso escutar a voz de Deus. Voz esta que nos convida, nos chama, nos interpela, nos questiona e nos convida a abraçar um caminho. Mas eu só vou abraçar este caminho, eu só vou dar passos se eu primeiro escutar. Por isso que neste domingo nós precisamos pedir: Senhor, dai-me a capacidade de escutar a tua voz. Porque quando nós escutamos, nós conhecemos e nos deixamos ser conhecidos. Jesus diz: as ovelhas escutam a minha voz. Então há aqui uma disposição de nós escutarmos a voz do pastor, que é a voz daquele que guia, que vai guiando, que vai orientando. Depois, Jesus dá um passo a mais. Elas escutam a minha voz e eu as conheço. O conhecimento de Deus se dá por meio da escuta. É necessário que eu pare para escutar este Deus, que já me conhece, que já sabe das minhas necessidades, que já sabe dos meus problemas, mas que quer se deixar ser conhecido também. É criar intimidade, é ser próximo, é se colocar nos ombros do bom pastor e deixar que ele conduza a nossa vida. Ouvir, conhecer, para depois então seguir. Hoje, diante de tantas tecnologias, nós hoje temos GPS para tudo. Quando nós não sabemos o caminho, o que é que nós fazemos? Vamos lá no GPS e ele vai o quê? Nos guiando. Só que na vida nós não temos um GPS para a vida. Nós não temos um aplicativo que nos diga qual a decisão que precisa ser tomada. Quem é que guia a nossa vida? É Jesus, o bom pastor. É Ele que orienta. E esta orientação, ela precisa ser, escutada. Por isso que nós precisamos, como cristãos, crescer nessa sensibilidade, nesta docilidade do Espírito de escutar a palavra de Deus, que nós dizemos ser palavra de salvação, palavra de vida eterna. Por isso hoje, ouvindo a voz do bom pastor, eu e você precisamos conhecê-lo para segui-lo. Porque nós não seguimos aquele ou aquilo que nós não conhecemos. A gente precisa conhecer para poder seguir. Porque se eu não tenho esse guia, esse GPS que vai me conduzindo, facilmente eu me perderei. Facilmente eu entrarei por caminhos que não me conduzirão a uma experiência de vida, a uma experiência de salvação, mas ao contrário, a um caminho de perdição. Por isso que hoje Jesus então nos orienta. É necessário ouvir a voz do pastor.
é necessário sentar para escutá-lo. É necessário pôr-se nos ombros do bom pastor e deixar que ele conduza a nossa vida pelas estradas desta nossa vida terrena e passageira. Sempre na perspectiva da vida futura. Olha que bonito que Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e eles jamais se perderão. Aqui está, meu irmão e minha irmã, uma promessa de Jesus a todos nós. Aquele que escuta a minha voz, que passa a me conhecer, que passa a seguir os mesmos passos que os meus, não se perderá. Poderíamos dizer que aqui está um segredo para alcançar a vida eterna. Segredo esse que não é tão fácil. Não é fácil porque nós estamos perdendo a capacidade de escutar. Não porque nós estamos ficando surdos, mas porque nós ouvimos tantas vozes, tanto barulho, o mundo está tão barulhento, que nós estamos perdendo a capacidade de reconhecer a voz de Deus diante de tantos barulhos. De dizer, não, essa é a voz do pastor. É esta voz que eu preciso seguir. E aí nós acabamos ouvindo muitas outras vozes. Seguindo outros caminhos, que não o caminho que nos garante a vida eterna. Continua Jesus: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Aqui nós vemos a intimidade, a comunhão de amor que existe entre a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. O que o Pai sonha, o Filho então realiza em nossa vida. O sonho de Deus é que nenhum de nós se perca. E é isso que faz o seu Filho. Ele dá a vida para que nenhuma dessas ovelhas esteja fora do rebanho. Para que nenhuma dessas ovelhas morra. Mas pela sua morte, pela sua crucificação, pela sua ressurreição, Ele abre para nós o caminho da vida eterna. Esta não é apenas uma afirmação, é uma certeza. A certeza de que aquele que crê no Filho será salvo. Aquele que escutar a voz do Pai que fala por meio do seu Filho será salvo. E aqui novamente eu volto a esta atitude primeira da capacidade de escutar. Da sensibilidade que nós precisamos ter para ouvir a voz do pastor. Da docilidade que nós precisamos ter diante de tantas vozes, sermos capazes de discernir: esta é a vontade de Deus em minha vida. Muitos de vocês que aqui estão vieram em peregrinação, em romaria, para viver essa experiência de encontro com o Pai, com o Divino Pai Eterno, que nesta igreja matriz há tantos e tantos anos permite, nos possibilita ser um santuário onde nós, contemplando aquela imagem que foi encontrada num pequeno medalhão, nos revela um projeto de vida e de salvação. Nos revela a vontade do Pai para que todos sejam um.
vir à Trindade, fazer a romaria, estar na casa do Pai Eterno, é compreender que Jesus, o bom pastor, nos convoca a sermos uma só família, a abraçarmos um só projeto, a construirmos um mundo novo, onde não seja possível a indiferença, a injustiça, onde nós não sejamos indiferentes àqueles irmãos, aquelas ovelhas que estão desgarradas do rebanho, se perderem. Mas que nós, enquanto ovelhas, mas ao mesmo tempo enviados a sermos pastores, possamos conquistar, resgatar, atrair todos para os braços do Pai. Essa é a missão. E nós precisamos compreender que nós temos uma dupla missão. A missão de ser ovelha, de se deixar conduzir por Jesus, o bom pastor, mas também, ao mesmo tempo, Ele nos envia: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Nós também temos, por meio da nossa vocação batismal, por meio da nossa dignidade batismal, a missão de sermos pastores. O que significa ser pastor? Significa ser pai, significa cuidar, significa zelar, proteger. Não permitir que a ovelha se distancie do rebanho. Não permitir que ela passe necessidade. E é interessante que, diante de tantos irmãos e irmãs, o Pai olha para cada um de nós. E o seu olhar é voltado muitas vezes para aquela ovelha que está mais distante. E nós precisamos compreender que esses que estão distantes estão necessitando mais do que nós. E por isso a nossa missão de ir lá, de resgatar, de cuidar, de sarar as feridas que esta ovelha se deixou ser ferida pelas aventuras do mundo. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como ovelha deste rebanho, onde nós estamos? Nós estamos perto do pastor? Nós estamos ouvindo a sua voz? Ou nós somos aquela ovelha desgarrada que está distante de Jesus, ainda sem saber para onde ir, sem referencial, sem guia? Quem somos nós? Quem somos nós? Há uma certeza: Jesus é o bom pastor. Há uma certeza: Ele quer cuidar de nós. Há uma certeza: Ele não quer que nos percamos. Mas é necessário uma resposta. Senhor, eu quero pertencer ao teu rebanho. Eu quero me deixar ser guiado por ti. Eu quero ouvir a tua voz. Mas este ouvir a voz de Deus não é simplesmente uma experiência passiva, mas é um comprometer-se a viver aquilo que eu escuto. É permitir que a voz de Deus, que hoje inquieta nossas mentes e o nosso coração, possa me levar a uma vida de comunhão. Pertencer ao rebanho de Jesus é viver em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos.
Porque veja, Jesus não comparou nós com um porco-espinho que fica ali, incomodando. Não. Nós somos ovelhas. Nós temos uma dignidade de filhos. E a nossa missão como ovelha é seguir o pastor. A nossa missão como ovelha é cuidar deste rebanho. É proteger aqueles que estão em perigo. Mas, sobretudo, é ouvir a voz do pastor, que fala, que nos orienta. E que nós precisamos sempre ter esta capacidade e esta docilidade de ouvir a sua voz. Por isso eu peço que você coloque a mão no seu coração e permita que, por meio desta canção, Jesus, o bom pastor, fale ao seu coração. O bom pastor por amor me chamou e me levou por caminho assim, bela montanha, aguada e flor, e com ternura ouviu o meu sim. Eu não resisti, tomei meus ouvidos, eu agradeci, me senti revivido. Livre, leve e firme, e com decisão, ouvi o chamado no meu coração. Segui seu caminho em minha missão. E que nesse momento, ao ouvir a voz de Deus, ao permitir que Ele fale ao nosso coração, nós sejamos de fato dóceis à voz do pastor que nos guia e que nos orienta. Ao meu lado hoje está Casey Seabra, que é nossa apresentadora. Casey, estar aqui na matriz do Pai Eterno é de fato ter a oportunidade de nos encontrarmos como rebanho, como ovelha. Pessoas de diferentes lugares que vêm todo final de semana à Trindade para escutar a voz do pastor. Quem será que nós temos hoje aqui? De onde vem esse povo de Deus tão bom para ouvir a palavra do Divino Pai Eterno? Padre Jadeus, primeiramente a bênção, né? E bom dia para todos vocês que nos acompanham ao vivo pela TV Pai Eterno, né? De várias partes do Brasil e do mundo. A gente conversa sempre com os nossos devotos, nossos irmãos em Cristo, né? Através da televisão. E é sempre bom a gente estar perto dos nossos irmãos, como estamos aqui hoje. Igreja repleta de devotos do Pai Eterno, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma bênção para contar. Tem ou não tem? Levanta a mão aí. Quem tem uma bênção para contar? É sempre bom a gente colocar a nossa vida em Cristo, né? Na presença do Pai Eterno. E hoje temos pessoas de várias partes do Brasil. Quer ver só? Que coisa boa. Cadê o pessoal de São Paulo? Não, um gritinho, eu quero ouvir aquele grito, tá? Pessoal de São Paulo, cadê? Aê, pessoal de Minas Gerais. Pessoal de Tocantins. Bahia. Olha que lindo. E o pessoal de Rio Verde, Goiás. Tem uma comitiva linda que está conosco aqui hoje, né? O pessoal, os muladeiros, é isso mesmo? De Rio Verde, que inclusive depois do intervalo a gente tem testemunhos aqui, viu, padre? Exatamente. E não somente existem vocês aqui, mas também quem está em casa nos acompanhando pela TV Pai Eterno, pelo nosso canal no YouTube. Vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco, junto com todos vocês que aqui estão e você que está em casa, vamos então, após ouvir a palavra de Deus, ouvir essa palavra que se torna graça na vida de tantos irmãos e irmãs. A gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já. Livre, leve e firme, e com decisão,
amado no meu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Estamos de volta com a Palavra do Pai ao vivo, de Trindade, diretamente aqui da casa do Pai, na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Obrigada pela sua companhia, que nos acompanha ao vivo pela TV Pai Eterno, de várias partes do Brasil e do mundo. E se estamos aqui na casa do Pai, claro que temos filhos do Pai Eterno com um coração muito grato, de muitas bênçãos que já receberam. E é claro que a gente vai ouvir alguns testemunhos nessa manhã. Quer ver só? Vou chamar esse rapaz bonito aqui que está com a gente, um dos muladeiros da comitiva de Rio Verde. 18 muladeiros aqui hoje, é isso? Sim, a gente saímos de Rio Verde no último sábado, né? E a gente veio chegando hoje ao de perto do Divino Pai Eterno, sendo abençoado. E cada dia foi mais fortalecido do que o outro, porque muita gente acha que sair de Rio Verde para vir para cá é cansativo. Mas para nós, que é muladeiro, que vem resgatando tanta tradição dos nossos antepassados, né? E com devoção ao Divino Pai Eterno, é uma satisfação, uma alegria cada dia mais que a gente está na estrada. E eu fico triste quando eu chego aqui que eu tenho que voltar para casa e querer seguir mais uns dias de viagem, porque é muito bom, viu? É o contrário, né? Ao invés de ser cansativo, você renova as energias, é isso? Com certeza. Como é seu nome? Esqueci de perguntar. Éder. Éder. E Éder, é a primeira vez aqui em Trindade, não? Não, já tem muitos e muitos anos. Em 2012, eu tive a oportunidade de vir a pé de Rio Verde, seguindo a tradição de um tio meu que já tem 27 anos que ele vem a pé. E inspira a gente, né? E eu tive a oportunidade de vir com ele a pé. E ao passar do tempo, a gente gosta de animais também e resgata a tradição de Moares, né? E com amigos convidando, a gente teve a oportunidade de vir montado. E esse é meu 4º ano montado em animal. E para mim é uma satisfação muito grande e eu quero, enquanto eu tiver força e tá de pé em Divino Pai Eterno, eu estou firme nessa jornada todo ano. Amém. É uma trajetória junto ao Pai Eterno. Eu tenho certeza que todos esses anos você coleciona bênçãos do Pai Eterno na sua vida. Você tem alguma graça que você pode contar para a gente nesse ano? Quando foi a minha primeira viagem a pé, eu vim em agradecimento às coisas, às bênçãos que eu recebi na minha vida. Montei meu comércio, prosperei no comércio, as coisas tudo dando certo. E hoje eu venho mais para agradecer. Cada dia mais agradecimento em bênçãos na minha vida. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno e para o Éder, né? Por essa fé, por essa devoção. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo, viu? Vamos conversar com mais um muladeiro que está aqui, representando Rio Verde. Muito bem representado vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Como é o nome do senhor? Leilton. Leilton. É. E há quanto tempo que o senhor faz parte dessa comitiva? Da comitiva tem uns 16 anos, né? 16 anos que a gente faz parte da comitiva Só Moares de Rio Verde. Devoto do Pai Eterno. Devoto do Pai Eterno. E eu venho também aqui, quero, diante do Divino Pai Eterno, revelar a Ele e agradecer tudo que Ele me proporcionou. Eu venho há 17 anos, eu venho a pé, aqui a Trindade de Rio Verde, aqui a gente tem um grupo de 56 pessoas que vêm. Inclusive, daqui 22 dias estarei aqui de volta, que eu venho com esse grupo agradecer. E há 6 anos atrás, eu estava na festa do Muladeiro, em Iporá. Ali por volta das 11 horas, meia-noite, eu não enxerguei mais ninguém.
passei mal, não cheguei mais ninguém. E a hora que eu voltei à consciência, eu encontrei o Sebastião, que a gente sempre foi junto. Aí eu fui para Rio Verde, chegando lá, fui para o pronto-socorro. Aí o médico falou, não, você pode ir direto para a hemodiálise, que você perdeu os 2 rins. Aí fiquei 4 anos na hemodiálise. O ano passado, fiz os exames para o transplante. Minha esposa deu 100% de compatibilidade. Mas, naquele momento, acho que o Divino Pai Eterno falou, não, ela ainda não. Aí, passado mais 3 meses, minha mãe faleceu. E o sonho da minha mãe era ver o transplantado. Na missa de 7º dia dela, eu fui chamado para o transplante. Em nome do Divino Pai Eterno. Eu no hospital, para ser transplantado. Com 40 dias, meu pai faleceu. E hoje estou aqui para agradecer Divino Pai Eterno. Eu estou transplantado. Eu recebi um rins, estou com 1 ano e 6 meses de transplante. E não senti mais nada. Mais nada. Então eu fiquei 5 anos parado de vir aqui e hoje estarei aqui de volta. E daqui 20 dias estarei novamente para agradecer, entregar sempre a minha promessa que eu fiz a Divino Pai Eterno. Sou muito grato a Ele. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, gente. É confiar ao Pai Eterno, né? O que a gente tem passado, entender que o tempo do Pai Eterno é só Ele que sabe, né? Ele tem um propósito para cada um. Todos os meus colegas, meus irmãos, que sempre estão junto com a gente, sempre me deu força, sempre me deu luta. Eu, durante a hemodiálise, eu peguei a Covid 4 vezes. E Jesus e Divino Pai Eterno me trouxe de volta. Gratidão. Amém. Que essa força e essa fé seja um exemplo para todos nós, filhos do Pai Eterno, para nós termos a certeza que Ele sempre está no comando de tudo, né? Por mais que a gente tente duvidar ou tente desistir por causa das adversidades, Ele mostra pra gente que é sempre no tempo dele. Obrigada, viu? Que o Pai Eterno te abençoe muito. Sejam bem-vindos, tá? Uma salva de palmas, gente, para esses testemunhos lindos, né, Padre? Como é bom a gente ter a certeza de que o Pai Eterno nos guia sempre. Independente das dificuldades que a gente estiver passando, é importante a gente confiar e crer que Ele sempre está no comando de tudo, né, Padre? É verdade, Casey. E quando nós ouvimos testemunhos como esses, né, que edificam, né, é a palavra de Deus se encarnando na vida desses nossos irmãos. É a confiança, é a esperança no Pai Eterno, que não é algo abstrato, mas se torna concreto. E por isso, o tamanho da gratidão está aqui em forma de gratidão a este Pai que é pastor, que cuida, que nos coloca em seus ombros para que nós possamos experimentar um pouco do céu. Sempre, né? E temos testemunhos pessoalmente aqui, né? Como ouvimos agora, mas temos também por cartas da nossa família de amor. Já vou deixar o telefone para você aí na tela, 6235069800. Manda sua cartinha pra gente que, ó, vai chegar nas mãos dos missionários redentoristas, viu? Olha, Casey, a primeira cartinha que nós recebemos aqui, vou pedir para você segurar a foto, sim, né? A foto da dona Ana Ramos de Oliveira Bonfim, ela que é da cidade de Aparecida do Oeste, São Paulo. A cartinha dela é essa aqui, ó, que linda. Escreveu à mão a cartinha dela e ela diz assim na carta, que agradece primeiramente por ter recebido a certidão de filha do Pai Eterno, que nós vimos na foto ali, né? Ela segurando a certidão de linda nascimento para a demais. nossa família de amor. Ela diz que é muito feliz por fazer parte da família de amor, agradece por estar viva, apesar de muitos não acreditarem que ela sobreviveria após precisar fazer uma cirurgia do coração em 2016. Ela nunca perdeu a fé e sempre acreditou que o Pai Eterno cuidaria dela. Assiste todas as celebrações aos sábados e domingo e quer ver, né, de fato, a sua foto aqui no programa. De fato, tá aqui, ó. Ana Ramos, ó, linda demais, segurando seu certificado de filha do Pai Eterno, já deixando o convite para todo mundo que nos assiste nesse momento a fazer parte dessa família de amor, receber esse certificado, tá bom? 6235069800.
Que coisa boa. E é tão Temos bom, mais também, viu? Casey, recebermos, né, as cartinhas Com escritas certeza. à mão. É o com carinho, né? O mensagem carinho, a também. dedicação de todos os devotos. Tem mais uma, ó. A Antônia Ferreira, lá de Cocalzinho de Goiás. Olha que bacana. Ó, escrito à mão também nos enviou a cartinha dirigida para o padre Marco Aurélio. E a dona Antônia Ferreira, ela é da cidade de Cocalzinho, aqui em Goiás. Ela diz assim: com muita alegria, ela escreve a carta, é devota do Pai Eterno há muito tempo, assiste às novenas diariamente com o padre Marco Aurélio, fica feliz em receber a cartinha mensal, né, todos os meses. Ela diz que teve um problema nos Correios, não tinha recebido há alguns meses, mas voltou a receber. Agradece pelas orações e pela oportunidade de rezar com o padre pela TV. E ela vem, de fato, numa excursão da sua cidade até Trindade, e de fato é para rezar, para agradecer sempre ao Pai Eterno, que lhe concede muitas graças e bênçãos. Se você também tem o desejo de que sua carta seja lida por nós padres, pelo padre Marco Aurélio, pelo padre João Paulo, pelo padre Antônio, por todos nós que estamos aqui na TV Pai Eterno, mande a sua cartinha. Nós fazemos questão de ler cada uma delas, as fotos recebidas, porque é isso. Ouvindo, né, a caminhada de superação e de fé, né, a dificuldade que o nosso irmão passou, né, do transplante, mas também de perder seu pai, sua mãe. Tudo isso nos faz passar por uma grande travessia, né, uma grande travessia à vida. E se nós não tivermos solidificados, né, na fé, ali a gente fraqueja. Mas que bom que o Senhor está aqui agradecendo ao Pai Eterno pelo dom da sua vida. E com certeza você que está em casa tem algo também para agradecer, para pedir ao Pai Eterno. Vamos fazer um momento de silêncio. Talvez você não tenha coragem de vir aqui, de partilhar. Talvez você esteja aí sentado no banco, ou você que está em casa e queria expressar para o Pai Eterno, dizer: Pai Eterno, obrigado pela graça recebida. Ou também pedir: Pai Eterno, dai-me força para vencer as dificuldades, as tempestades da vida. Jesus, bom pastor, me coloca nos ombros. Eu estou sem forças. Eu preciso do teu sustento. Eu preciso da tua força. Por isso vamos fazer um instante de silêncio, pedindo e apresentando a nossa gratidão e a nossa súplica ao Pai Eterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Casey, amanhã, dia 11 de maio, nós vamos celebrar o Dia das Mães. E eu queria que então todas as mães que estão aqui presentes, a Casey aqui representando também as mães aqui da TV Pai Eterno, queria que nós voltássemos o nosso olhar para Nossa Senhora, entregando diante dela cada uma das mães. Na pessoa da Casey aqui, representando você que está em casa, que é mãe, não somente mãe por gestação, mas mãe por vocação. Que Nossa Senhora possa cobrir cada uma de nossas mães. Oh, Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou,
força, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. E é com esse momento de entrega, de consagração de nossas mães a Nossa Senhora que nós queremos pedir que o Pai Eterno abençoe a cada um de nós nesta semana que nós vamos iniciar no dia de amanhã. E quem está em casa, que acompanha a TV Pai Eterno, essa semana é uma semana especial para nós. Afinal de contas, nós vamos completar 6 anos de TV Pai Eterno. Gente, que alegria estar com você tantos anos, né? Levando a palavra do Pai, sendo edificado por tantos programas maravilhosos que a gente faz com tanto amor e tanto carinho, né, Padre, todos os dias. Exatamente. E para que a TV Pai Eterno chegue na casa de Dona Maria de Seu João, lá do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, em todos os cantos do Brasil, é necessário que a gente faça o quê, Keisy? Família de amor, gente, faça parte dessa grande obra de evangelização. Vou deixar o telefone para você aí, 62-3506-9800. Você está gostando desse programa hoje aqui? Tão maravilhoso. Como é bom a gente começar o final de semana ouvindo uma palavra que nos mantém firme na fé, na presença do Pai Eterno. Isso tudo é graças à sua colaboração mensal, viu? 62-3506-9800. Essa programação 24 horas aí para você, levando uma palavra de conforto, um carinho que a gente sente gratos, né, Padre, por fazer parte dessa família de amor, por poder levar uma mensagem de fé para tantas pessoas que nos assistem todos os dias. A gente até emociona de falar da TV Pai Eterno, porque se para vocês é maravilhoso receber essa palavra todos os dias, para a gente que está do lado de cá, também é do mesmo jeito. A gente recebe da mesma forma, viu? Tudo que a gente fala é para você, é para a gente também, enche os nossos corações, e como a gente se sente honrado de fazer parte dessa grande obra de evangelização. E é por isso que a gente faz esse convite para você também fazer parte dessa união, dessa corrente, tá bom? 62-3506-9800. E nessa semana tem programação mais do que especial para a gente comemorar esses 6 anos, né, Padre? Exatamente. Então nós queremos fazer um convite para quem está aqui, ó. Quem está aqui, que vai estar amanhã lá no Santuário Basílica, logo após a missa das 8 horas, às 9h15, ali na lateral, saindo para os confessionários, acontecerá o programa Alô Devoto Especial. Vai estar eu, a Vanessa, o Wilke e todos os devotos celebrando esses 6 anos de vida da TV Pai Eterno. E à noite, às 7 da noite, nós temos um programa especial, Mulheres, Virtude das Mulheres, em especial as nossas mães, celebrando o Dia das Mães. Então, ó, durante toda a semana, fique ligado na TV Pai Eterno. Afinal de contas, deixa a TV Pai Eterno ligada sempre. O dia inteiro. O dia inteiro. Tem programação especial do comecinho do dia até o final, tá bom, gente? É bom demais. Obrigada por todos vocês que estão conosco aqui. Também desejar, feliz Dia das Mães para todas as mamães, tá bom? Os filhos, valorizem suas mamães, dê um abraço forte, tá bom? Dê um beijo bem gostoso da mamãe, agradeça a ela por tudo que ela fez na sua vida, assim como o meu amigo aqui que perdeu a mamãe. Eu também, infelizmente, perdi a minha, está com o Pai Eterno nesse momento, mas eu sinto a presença dela em todos os momentos da minha vida, e eu sou muito grata por tudo que ela fez. Então seja grato pela sua mamãe, tá bom? Dá um beijão nela e fala assim: mãe, te amo demais, que é bom demais, né, Padre? Que bom que é isso. Então nós queremos agradecer a todos que estão aqui na matriz do Divino Pai Eterno nesse dia. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé e vamos concluir esse nosso programa agradecendo ao Pai Eterno. Vamos olhar lá para a imagem que está ali, esta imagem que é venerada neste santuário. Nesta imagem nós contemplamos a Santíssima Trindade, o Pai que nos abraça, o Filho que nos redime e o Espírito Santo que nos santifica. Por isso, vamos pedir. Nós pedimos ao Pai Eterno a sua bênção e proteção.
Nós pedimos ao Pai eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção. Para todos os romeiros, vossa bênção e proteção. Para todas as famílias, vossa bênção e proteção. Nós pedimos ao Pai eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção. Viva o divino Pai eterno! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva Nossa Senhora! Viva! E olha, eu não podia deixar de agradecer e de fazer também um outro convite para você, porque hoje faltam apenas 48 dias para a Romaria do Pai Eterno. Quem vai vir para a Romaria, levante a mão. Olha só, quem é de perto vai voltar, né? Quem é de longe talvez não volte, mas seja sempre bem-vindo à Trindade, a capital da fé no coração do Brasil, para celebrar conosco a Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece de 27 de junho a 6 de julho. 10 dias de muita festa e de muita alegria aqui em Trindade. Por isso, nossa gratidão a você que está aqui conosco e juntos celebram a fé, a devoção a este Deus que nos ama e que cuida de nós. Um grande abraço, um abençoado sábado para você, um bom final de semana, que o Pai Eterno nos abençoe abundantemente. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus cantos